Fala pessoal, questão 659. Determine a diagonal maior de um paralelogramo em que dois de seus lados consecutivos formam um ângulo de 45 graus. Então temos dois lados consecutivos, aqui é 45 graus, né? Lembrando que num paralelogramo, o que a gente tem? Esse ângulo é igual a esse, né? Os ângulos opostos são congruentes, né? E além disso, os ângulos consecutivos são suplementares, né? Então eu sei que esse cara aqui é 45 graus e eu sei que esse cara aqui é o que falta para dar 180, considerando o 45, né? Então falta 135 graus, certo? Então a gente tem todos os ângulos desse paralelogramo. Beleza. E os lados medem respectivamente 5 raiz de 2 e 10. Como esse cara aqui é o menor, aqui é o 5 raiz de 2. Esse é o maior, aqui é o 10. Lembrando que o raiz de 2 não chega a dar 2, né? E 2 vezes 5 é o que dá 10. Como é menor do que 2, a gente tem que esse cara é o menor. Beleza, eu quero a diagonal maior, né? Então, a diagonal maior vai ser esse cara aqui, certo? Ok? Ou esse cara aqui. Vamos calcular as duas por garantia? Podemos calcular as duas por garantia, não tem problema algum. Vamos lá, vou calcular essa dali por primeiro, então. Então, olha só. Temos um ângulo e temos dois lados, né? Então, lei dos cossenos. Então, vou chamar isso aqui de D1. Então, D1 ao quadrado é igual. Como o ângulo que eu vou usar é esse cara aqui, o D1 é o cara que fica isolado, né? Porque ele é oposto aqui, né? Então, é igual aos outros dois lados ao quadrado, né? Como se fosse Pitágoras. Menos o produto dos dois, como se fosse a diferença de quadrados. E como é lei dos cossenos, eu preciso do cosseno de 135. Ok? Então, D1 ao quadrado é igual a 100, mais 5 ao quadrado dá 25, né? Vou botar aqui. 5 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Isso dá 25 vezes raiz de 4. E raiz de 4 é 2, né? Então, fica 25 vezes 2, que dá 50. Ok. Prosseguindo. Menos 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 5 dá 100. E agora a gente tem que ver quem que é cosseno de 135. Então, aquele mesmo esquema, né? Nosso objetivo é rebater o primeiro quadrante para que a gente consiga descobrir quem é o cosseno desse cara. O 135 está aqui, né? Em algum canto aqui. Vou botar aqui. Quanto que o 135 passou do 90? Passou 45 graus, né? Então, vou rebater 45 graus para cá, chegando no próprio 45, né? Como a gente está falando de cosseno, que é esse cara aqui, olha só, é simétrico, né? Esse cara aqui é simétrico, é esse. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Como ele está aqui no segundo quadrante, em que o eixo x aqui é negativo, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Sempre rebate o que passar para cá, rebate para cá. Para não ter que ficar gravando formulazinha, né? D1 ao quadrado é igual a 150 menos. Esse 2 eu posso cortar com 100 virando 50. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Menos com menos vira mais, né? Então, a gente vai ter que D1 ao quadrado é igual a 150 mais 100. Portanto, D1 ao quadrado é 250. O D1, então, é raiz de 250, né? Isso aqui, 250, dá para fatorar, né? Por 2, 125, por 5, que dá 25, 5, 5, 5 e 1. Então, esse cara aqui cai fora. Então, o D1 seria 5 raiz de... Multiplica os caras que ficaram aqui dentro. 5 raiz de 10. Tranquilo? Então, esse cara aqui é 5 raiz de 10. Agora, vamos calcular o D2, né? Vou colocar... Vou deixar a formulazinha ali e deixar o resultado. D1 igual 5 raiz de 10. Agora, vamos calcular o D2, né? Vou botar em outra cor aqui. Não, uma que não tenha sido usada. Aqui em verdinho. Queremos calcular o D2. Ok. O D2 ao quadrado vai ser o mesmo esquema. Esse cara aqui é 5 raiz de 2, certo? Só que agora o ângulo que a gente vai utilizar, olha só, é o ângulo de 45, né? Então, vai ficar
10 ao quadrado, mais 5 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 5 raiz de 2, vezes cosseno de 45, ok? Então, d2 ao quadrado, a gente já viu que esse cara aqui é 100, esse cara aqui é 50, opa, não parece um 50, menos a multiplicação desses caras aqui vai dar 100, raiz de 2, e o cosseno de 45 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Então, d2 ao quadrado vai ser 150 menos. Repara que agora a gente de fato vai ter menos, né? Então, vai diminuir, porque antes a gente somou esse cara, certo? Então, por isso já bastava que a gente teria que essa daqui é a maior diagonal. Mas, já que já estamos calculando, esse cara aqui, a multiplicação dos dois vai dar 2, né? Corta com esse cara, sobra 100. Portanto, d2 ao quadrado é 50. E, portanto, d2 é 5 raiz de 2, né? Ok? Fatorando aqui, a gente chega em 5 raiz de 2. O maior, então, é 5 raiz de 10, obviamente, né? Tranquilo? Por via das dúvidas, faz os dois casos, né? Para testar. Porque, às vezes, como é uma conta simples, né? Vale a pena a gente testar. 660. Sabendo que os lados consecutivos de um paralelogramo medem 4 e 5 e uma das diagonais mede 6, calcule a medida da outra diagonal. Então, mesmo esquema, né? Caso 1, vou chamar esse aqui de D1. Caso 2, esse cara aqui é D2. Beleza. A gente tem que, na verdade, vou chamar esse cara... Esse aqui tem 6, né? E esse aqui tem 6. Beleza? E a gente quer calcular a outra, né? Ok. Vamos à lei dos cossenos aí, né? Seguinte. A gente tem aqui que 6 ao quadrado... Eu quero descobrir esse ângulo aqui, tá? Para a gente conseguir calcular a outra, eu preciso do ângulo, né? Para a gente usar a lei dos cossenos. Então, 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes cosseno de x. Aliás, menos 2 vezes 4 vezes 5. Deixa eu ver se eu botei o 2 aqui. Botei o 2 aqui, fechou. Menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes cosseno de x. Eu sempre esqueço desse bendito 2. Ok. Prosseguindo, 36 é igual aqui 16 mais 25 menos aqui dá 20 vezes 2, 40, vezes cosseno de x. Somando aqui, aliás, vou passar tudo para cá, né, de número. Aqui, passando, diminuindo, dá 20, 20 menos 25 dá menos 5, igual a menos 40 cosseno de x. Então, o cosseno de x vai ser 5 sobre 40, né? Ok? Que é igual a 1 sobre 8, certo? Simplifica por 5. Então, o cosseno de x é 1 sobre 8. Ok? Só isso me basta? Me basta. Não preciso nem saber de fato quem é o x. Por quê? Cosseno de x é igual a 1 sobre 8. Olha só. Qual foi a diferença do D1 para o D2? Foi que esse cara aqui nessa conta ficou mais e esse cara aqui nessa conta virou menos, né? Por quê? Porque o cosseno aqui de 45 é o oposto do cosseno de 135, né? Então, aqui a gente vai ter a mesma coisa. O cosseno desse cara vai ser o oposto do cosseno de x. Então, aqui, ó, quando eu for calcular a outra diagonal, vou chamar aqui de D1. D1 é essa que eu quero calcular, tá? É a outra diagonal, ok? Então, a gente vai ter o seguinte. Vou mudar aqui. Ao invés do 6, é o D1, certo? E aqui, ao invés de cosseno de x, vai ser o cosseno de 180 menos x, né? Certo? Esse cara aqui é 180 menos x, porque a gente já sabe que esses dois somados dá 180. Tranquilo? Então, d1 ao quadrado é igual. Aqui dá 16 mais 25 menos aqui 20 dá 40. Cosseno de 180 menos x é o oposto desse cara. Então, menos 1 sobre 8. Portanto, d1 ao quadrado vai ser 41 mais 40 dividido por 8 dá 5. Então, d1 vai ser a raiz quadrada de 46, que não adianta nem simplificar. Segundo caso, vai dar o mesmo esquema, né? Tranquilo? Então, se uma das diagonais mede 6, a outra mede raiz de 46. Certo? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.